porque a gente só vê atributos do céu muitas vezes nas crianças, que é a questão da humildade, da simplicidade, da pureza, e é por isso que das crianças é o reino dos céus. Deus quer nos levar a uma maturidade nele. Espiritualmente, Deus não quer que nós permaneçamos infantis, crianças, para o resto da vida, mas pelo contrário, que a gente possa amadurecer, que nós possamos nos desenvolver e aplicar aquilo que Deus tem nos dado. Então, na medida que você se descobrir em Deus, né, você entender quem você é nele, né, com aqueles talentos, com aquelas qualidades, com aqueles atributos que Deus só deu a você, e você amadurecer nele, Ele quer que você empregue isso para o reino dele, para que mais vidas sejam abençoadas. Tá? Então, por isso, né, eu vou falar um pouquinho de a gente amadurecer, se descobrir mais nele, para que ele seja glorificado, para que realmente a gente possa botar a mão no arado e cumprir aquilo que ele reservou para nós. Oi? Tá onde? É mesmo. Por quê? Tá tremendo a mesa. Desconcerta. Enfim, Deus quer que a gente amadureça, nos desenvolvamos, a gente possa se aperfeiçoar nele e desenvolver aquilo que Deus já tem colocado aí dentro de você. Tá? Você não é um acaso da natureza. E a gente tem falado isso. Há algo único dentro de você, você é uma resposta para algum problema, alguma pessoa, alguém, em algum lugar, mesmo seja na sua casa, está esperando que você dê uma resposta que talvez você já tenha dado, mas que em Deus isso pode ser manifestado com mais evidência, com mais clareza, para que Ele seja glorificado. Então, que a gente possa buscar nele essa maturidade e desenvolver aquilo que Ele nos chamou para fazer. E a gente tem dito aqui, se falar, eu tenho um chamado, então todo mundo vai ser pastor? Não, é evidente que não. Tá? Parece que Deus só deu chamado para o pastor. Não. Então todo mundo tem algo a contribuir no reino, né? E você é especial. Deus tem dado algo a você único, e isso pode ser manifesto ao mundo. Será que Deus tem algo para mim? Será que o que eu estou fazendo aqui neste mundo? Claro que você tem algo muito especial, mas só se desperta quando você amadurece, quando você cresce nele, quando você busca nele a sua real identidade. Então, convido você a abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4. A partir do versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. O título aqui é A Ceifa e os Ceifeiros. Nesse ínter, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido de comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: ergui os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam,
e vós entrastes no seu trabalho. O versículo 39 diz ali: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Até aí. A palavra começa nos dizendo aqui que nesse meio tempo, chegaram os discípulos dizendo para o Senhor: Jesus, mestre, como? E que contexto é? Que é esse ínterim que a Bíblia se refere aqui? Antes, né, se você ler um pouquinho os versículos anteriores, é a passagem onde Jesus encontra a mulher samaritana, né, que estava no poço. Né? Jesus chega num poço e ele está ali com sede e pede para aquela mulher para beber água. A mulher fica sem entender, porque naquela época tinha todo aquele tabu de homem falar com mulher, ainda mais ele sendo judeu, e aquela mulher era samaritana, e já tinha aquela rusga entre judeu e samaritano, aquela coisa toda, ela não compreende muito bem, e isso acontece muitas vezes. Jesus, a palavra, quando ela vem nos ministrar, no primeiro momento talvez a gente não compreenda, mas o Espírito Santo vai nos trazer clareza, o Espírito Santo vai nos trazer revelação. E hoje você pode perguntar alguma coisa a Deus, até a Simone. Da intimidade com Deus? Exato. Você começou a falar, eu estava pensando nisso. Pergunte. A gente começou a nossa caminhada como criança, pergunte. Não te digo que de pronto o Senhor, o Espírito Santo vai trazer a revelação, mas em algum momento você tendo aquela busca, Ele vai responder. E assim, eu acho que só a partir do momento que a gente cria, acho que uma intimidade, eu acho que, eu falo por mim, eu acho que só quando você cria uma intimidade, na minha opinião, assim, né, baseando em mim, eu acho que só quando a gente busca muito, assim, sabe, acho que não é só um querer da gente, assim, sabe, eu acho que é algo mais, uma conexão mesmo, assim, sabe, tipo, claro, espiritual, obviamente. Basta andar com Ele. Mesmo. Tá? Buscar mesmo e achareis como buscar de todo o coração. Sim, mas você andando com Ele, eu quero dizer o seguinte, né, porque às vezes algumas pessoas tendem a se frustrar, né? Vou ficar aqui tanto tempo e Deus vai falar comigo. Eu já vi pessoas dando testemunho assim. Aí o irmãozinho lá vê aquele testemunho: vou ficar o mesmo tempo e Deus vai falar comigo. E Deus não fala comigo. Então quer dizer, cada um tem uma forma de Deus falar. Tá? E de cada um você compreender. Também, de cada um escutar. E Deus sabe, Jesus sabe disso. Tá? Então basta você andar com Ele, que eu quero dizer, talvez a sua compreensão não vai ser a mesma do irmão, ou o tempo do irmão. Sim. Mas se você andar com Ele, você vai ouvir, você vai compreender e Ele vai falar contigo. Eu acho que tê-lo como centro das nossas, sabe assim, centro. Isso. Né? Eu acho isso. Pergunte que Ele vai falar. Amém, Senhor. E o que eu quero dizer também é o seguinte: às vezes você nem vai perceber quando Ele te responder. E eu acho que isso por causa da nossa ansiedade um pouco, assim, sabe, pastor, de tanto querer ouvi-lo, de tanto querer escutar a voz dele, assim, sabe, às vezes essa ansiedade tumultua, atrapalha, porque a gente não fica sabe, naquela paz que excede todo entendimento, assim, pra gente poder, nas mínimas coisas, escutá-lo, assim, sabe? E esse então, é mais um trabalho no centro do querer dele, como diz, né? E esse é mais um trabalho que Ele vai fazer com a gente. Que a gente se acalmar, Sim. aguardar nele. Sim. Então, esse é o momento que estava Jesus passando ali, né? Ele ministra aquela mulher. Olha, ele diz: vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Porque a mulher, ela quer lançar mão daquelas questões de rivais que haviam entre os povos, né? Mas vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, né? Nós adoramos aqui. Vocês dizem uma coisa, outra. Olha, mulher, vou te dizer, vai chegar a hora, não vai ter lugar, mas chegou o momento que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Esse é o momento. Por quê? Porque quando Jesus vem, Ele quebra a barreira que havia de comunhão entre nós e o Pai, pelo seu sangue, pela sua vida, pelo seu exemplo, e a gente pode realmente apresentar diante de Deus uma adoração verdadeira.
É que fala uma adoração caiu, em espírito. Não foi esse momento, mas... Sim, mas é isso que quer dizer quando o véu se rasga, e o véu se rasga lá quando Jesus está na cruz e suspira. Vai dar o seu último suspiro. Quer dizer, porque através do seu sangue ele nos deu completo acesso ao Pai. E antes, pastor, assim, vocês vão falar assim que eu falo muito, mas é porque, tipo assim, eu sou novinha, né? Mas, tipo assim, antes, pra gente poder falar com Deus, tinha que ser dentro de um templo, é isso? Você não tinha essa intimidade com Deus como nós temos com Jesus, que a gente... O que acontece é o seguinte, o ser humano fazia tudo de uma forma representativa. O próprio templo era uma representação das coisas que havia no céu. Quando Moisés constrói o templo, o que a Bíblia fala? Vê, Moisés, e faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Então, todo o Velho Testamento é um modelo de coisas espirituais. Eu tenho pouco conhecimento, eu acho assim que nessa minha 1 ano e pouco de caminhada, acho que eu tenho mais conhecimento do Novo Testamento do que o Velho. Ainda tem bastante coisas para eu ainda poder... Então, não que eles não adorassem, mas não era uma adoração verdadeira. Não era espírito, mas era já em espírito, né? Em espírito e em verdade não. Né? Mas não que eles não tivessem sabendo o que estavam fazendo, né? A consciência do que estavam fazendo. Não, que antes era lei, sim, só que ainda o acesso ao Pai não estava. Né? Então o que eles faziam? Era por meio de sacrifícios. Isso mesmo, Então havia uma série de rituais que representavam o sacrifício e o sacerdócio perfeito que veio se cumprir apenas em Jesus. Aleluia. Tá? Então por isso que apenas em Jesus essa adoração de verdade e em espírito pode ser estabelecida. Tá? Então ele mesmo diz, constrói o templo, mas Deus não habita em templo feito de mãos humanas. Mas ele habita agora onde? Então o que é um templo? O templo é uma representação de um corpo, né, onde Deus possa habitar, mas é só representação. E o que o ser humano faz? O ser humano sempre tenta construir casas. Então antes de Salomão construir o templo, o que tinha? Tinha uma tenda. Qual que era o intuito do Senhor? Sempre habitar em tendas. De que forma era feita a tenda? A tenda era feita de pele. Quer dizer, qual que era o projeto do Senhor sempre? Habitar dentro do ser humano. Esse era o intuito do Senhor quando criou o ser humano lá, Adão e Eva. Mas pela desobediência, esse laço foi cortado. Então, Velho Testamento, então todo o simbolismo que existe é para mostrar aquilo que Jesus cumpre através da vida dele. Tá? Então, é por isso que ele disse agora, vem a hora e já chegou, né? Que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Quer dizer, ela estava colocando situações que o homem sempre coloca. A religião. Tá? Então, tem esse jogo da questão do templo, feito de pedras, ali, né, aquela construção humana. A religião sempre uma tentativa de nós chegarmos a Deus, quando na verdade é Deus que vem até nós, mas o objetivo do Senhor era habitar em tendas. Aí por isso que lá de a arca ser trazida para o templo em Jerusalém, que só o filho de Davi iria construir, ela fica numa tenda onde Davi prepara para que esteja ali aquela arca. E aí a Bíblia diz que depois, né, havia uma profecia que nos últimos dias ele ia restaurar o quê? A casa caiu, A tenda que ele tinha construído. Porque o objetivo do Senhor, ali figuramente, era habitar em tenda. Né? Então não a questão da religião, eu quero fazer um templo bonito, tá? E o próprio Salomão fala, mas onde você habitaria? Né? Tu é o Deus, né? Tu habita, o céu não pode te conter. Mas veja que fantástico, né? O objetivo do Senhor era sempre habitar dentro do ser humano, e aí sim você pode apresentar diante dele essa adoração. Muito bem? Então nesse ínterim, tá? Eles estão ali dialogando aquela situação, e era mais uma vez uma situação que eles estavam, Jesus falando com uma mulher, né? Ele já faz tanta coisa meio doida, né? Mas tá legal, essa é mais uma. A mulher também estranhou, e Jesus veio e disse para ela o seguinte, olha, daquele jeito que só Jesus sabe fazer, conhece os nossos corações, sabia que ela tinha um problema, que estava afastando ela
de estar mais na presença de Deus. Olha, vem cá, chama o teu marido. Ah, eu não tenho marido. Ah, mas bem sério, você não tem marido. Que sim, já tivesse, né? E esse que você agora tá, não é teu marido. É bacana, a gente gosta de ver os simbolismos por ali, né? Havia 5 que ela tinha, ela estava com o 6º, mas ela conheceu o 7º. E aí a sua vida foi transformada. Quando você tem um relacionamento com Jesus, nunca mais sua vida é a mesma. E aí, ela fica impressionada e ela... Não, eu sei que quando vier o Messias, ele vai anunciar todas as coisas. Aí ele diz, não, sou eu que falo contigo. Que coisa fantástica. Nossa, que momento. Jesus, sou eu. E o que ele diz acaba confirmando que realmente ele era quem estava dizendo que era. Ou você vem para Jesus, às vezes a gente fica com dúvidas de quem é Jesus. E aí, como disse o célebre mestre C.S. Lewis, ou Jesus é um completo maluco, né? Embora tudo que ele falou se cumpriu, ou ele é Deus encarnado. Você não tem outra opção. E aí essa mulher reconheceu isso, que é uma pode dar. E aí ela fica impressionada e ela vai, daqui a pouco ela sai ali, foi o último versículo que a gente leu, ela vai falar lá para a aldeia dela, olha, eu conheci o homem que Moisés anunciou lá nos primórdios e me disse tudo que eu tenho feito. E nesse momento que os discípulos chegam, mestre, come aí, come, senhor. E mais uma vez Jesus usa de meios físicos para falar de coisas espirituais. Olha, eu tenho uma comida para dar para vocês que vocês não conhecem. E os discípulos, como todos nós, quando estamos começando, não temos as nossas perguntas. Senhor, alguém te deu de comer? Vem alguém aqui te alimentar? Como é que foi esse negócio? Mas ele diz mais claro. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí eu faço essa pergunta, fazendo referência àquilo que eu comentei no início, de como está a nossa caminhada com Jesus, de como está a nossa maturidade em Deus. Você sabe, você tem se alimentado dele, da sua palavra, para poder discernir as coisas espirituais? Os discípulos, sabe lá quanto tempo já tinham andado com o Senhor aqui? E Jesus disse para eles, olha, eu tenho uma comida que vocês ainda não experimentaram. E ele disse qual que é a comida, que era fazer a vontade daquele que enviou. Mas como? Se eles estavam o tempo todo andando com Jesus, essa era a vontade dele, essa era a vontade do Pai. Mas eles ainda não tinham experimentado essa comida. Então, o que tinha ali? Que comida era essa? O que eles tinham experimentado então antes? Eles tinham experimentado até então comida que se dá para pessoas novas na fé. É por isso que o apóstolo Pedro diz, desejem, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que vocês possam ter crescimento para a salvação. Até então, eles só estavam ouvindo a palavra. Mas alimento sólido, que a palavra faz essa distinção entre o leitinho espiritual e o alimento sólido, é fazer o quê? Mas botar em prática. Fazer a vontade. E é aí, meus queridos, que se separam os homens dos meninos. O que eles comeram até então? Comidinha, papinha, porque Jesus sabia que eles precisavam comer isso. E não tem nada de errado em se alimentar de coisas espirituais, né? E eu não posso, eu já estou dando churrasco bem, né? Mas os primeiros meses não dá para você alimentar a criança no churrasco. Não tem dente, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Mas quando ele começa a ganhar força e a carne tem muitos nutrientes, é importante que você comece a variar o cardápio para que ele possa ficar mais forte, para que ele comece a se desenvolver e se torne
aquilo que o Pai reservou quando gerou aquele filho. O que nós temos gerado? Ou o que nós temos nos tornado? Ou o que a igreja tem produzido? Porque, fazendo uma crítica geral à igreja, não raro nós estamos produzindo eternos bebês na fé que estão frequentando as nossas igrejas. Eu só tenho uma preocupação aqui com vocês, porque eu sei o que Deus está gerando aqui, e aquilo que Deus me incumbiu é apresentar a palavra, mas instigar vocês para que cresçam. E como é que eu vou saber que vocês cresceram de uma forma saudável? Quando vocês se alimentarem dessa comida, fazer a vontade daquele que me enviou. Não somente ouvir, mas começar a praticar aquilo que vocês receberam de Jesus. Mas eu não vou, e um pai consciente não deve apressar as coisas. Desejem, como criança recém-nascida, um genuíno leite espiritual. Vamos ouvir a palavra. E aí até o apóstolo Pedro complementa, se é que vocês já têm experiência, se alimentem disso. Deus é bom, Deus é fiel, tem intimidade com Ele. Mas tudo tem um tempo. Deus está caminhando conosco. Deus está ministrando nosso coração. Mas o que Jesus faz com seus discípulos? Antes de enviá-los, antes de andar com Jesus, num primeiro momento nós precisamos cuidar dos bebês e sentar com Jesus. E aí você vai alimentando. E aí você vai crescendo. Aí você vai se desenvolvendo. Você vai absorvendo esta palavra. E vai chegar a hora que Jesus comentou aqui que você vai começar a dar os primeiros passinhos. Que aquilo que Deus reservou para você, que o mundo está esperando, que o lugar que você se encontra está esperando, começa a ser manifesto. E é isso que Deus espera. E o que a igreja muitas vezes tem produzido? Gente que só quer estar satisfeito com o seu papinha, com o seu leitinho e nada mais. Não quer viver a palavra, não quer fazer a vontade. Eu quero ir para a igreja para ouvir uma palavra lá que massageie o meu ego, que me dê uma consciência tranquila, mas eu não quero aplicar essa palavra. E a Bíblia diz, sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes enganando a vocês mesmos. Ela vai dizer que o maduro na fé é aquele que não precisa mais do leite, mas tem a capacidade de discernir não somente o que é certo, mas o que é errado também. Quando você começa a aplicar essa palavra e se alimentar dessa palavra, eu comentei semana passada, que a palavra nos dá a capacidade de distinguir o que é certo ou errado, você fica com o seu olfato espiritual aguçado, você consegue então ter esse discernimento, esse amadurecimento. A criança muitas vezes você vai lá dar uma balinha para ela, engana ela não sei o quê, e muitas pessoas fazem um estrago. E uma pessoa que é um bebê na fé e quer permanecer bebê na fé para o resto da vida, é uma pessoa facilmente enganável. Mas uma pessoa madura não, ela consegue discernir. Ela tem o seu olfato desenvolvido para perceber o que é certo e o que é errado. Mas essa geração fast food que tem invadido as nossas igrejas, se alimentando errado. Ela quer aquilo ali pronto para satisfazer, mas aquilo não satisfaz de fato. Jesus viu aquela mulher, ele pregou para aquela mulher e ele percebeu o que ia acontecer através da vida daquela mulher. Porque através do que essa mulher foi transformada, ela vai lá, anuncia Jesus e a aldeia toda se converte. Ela conheceu o Senhor de fato. Ele olhou para aquela mulher e disse, aqui, ó, essa mulher vai fazer muito mais do que esses meus carinhos aqui que eu estou acompanhando aqui. Mas beleza, cada um tem seu tempo. E é por isso que ele diz, olha, vocês estão vendo, falta 4 meses. Está falando espiritualmente. Falta um tempo para ter um amadurecimento
da colheita. Mas eu já vejo que como é que ele chama? O que está branco? Os campos já estão brancos. Quer dizer, eu já vejo uma colheita pronta para ser ceifada. Ele viu espiritualmente aquilo que ia ser manifesto na vida daquela mulher. E ele diz, olha, aquilo que eu estou fazendo aqui, vocês vão ser abençoados. E o reino é assim. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Eu enviei vocês para vocês colherem aquilo que vocês não plantaram. Jesus estava plantando ali o reino dele em Samaria. E quem que ia fazer essa colheita? Os discípulos. Ele já via com os olhos espirituais aquelas pessoas crescendo e se transformando pela palavra de Jesus. Nós precisamos nos amadurecer. Nós precisamos nos alimentar bem e crescer. Nós precisamos saber quem nós somos nele. O que você tem se alimentado? Sabe o que eu tenho visto nas igrejas? Muitos têm ido à igreja para buscar entretenimento, como crianças. Muitos querem ser entretidos, igual eu faço com meu filho. Quando a gente quer, ele não para, né? Os meninos são assim, né? Mas quando a gente quer que ele pare, a gente vai lá e liga a galinha pintadinha para ele. Eu sei que tem aquele troço, né? E ele para. Porque tem aquelas coisas bonitas, tem as musiquinhas. Eu vejo que muitos espiritualmente querem permanecer nessa fase. Querem ir para a igreja pintadinha. Querem ir lá, né, e ver, né, as luzinhas, as musiquinhas. Mas eles mesmos não fazem nada porque não têm o desejo de se desenvolver, de se alimentar. Se alimenta muito mal. Fast food, junk foods e assim por diante. Mas o crente maduro, ele vai no tempo certo. É importante se diga isso. Eu não quero antecipar o tempo de ninguém, porque também isso Deus não faz. Ele mesmo disse, olha, faltam 4 meses. E até tem muita gente que tem um debate aqui, o que ele queria dizer com esses 4 meses. Que tudo tem um tempo. E o número 4 representa a totalidade, fases, 4 estações e assim por diante. Tem tempo. Mas, e você? Quanto tempo você já conhece Jesus? Quanto tempo você já aprendeu dele? E o que você fez dessa semente? O pessoal que está começando aí está tranquilo, né? Simone. Hã? Dizendo para os macacos velhos. Essa exortação é para os macacos velhos. O que você tem feito para o reino? Deus tem gestado algo no meu coração e de muitos aqui, para onde Ele quer nos levar. Ai, gosto muito dessa fase. A fase da gestação. Mas Deus quer gerar algo para que isso cresça. Ele está trazendo uma semente e o propósito da semente é crescer e não ficar sempre naquela mudinha, mas frutificar a seu tempo. E a gente vai sonhando com o bebê durante a gestação. A gente ora e busca um nome. E Deus vai falando algumas coisas. Deus traz uma direção aqui e ali. Alguma coisa está sendo gerada. Como é bacana esse momento. Mas só gera quem é maduro. Só vive isso no reino quem já amadureceu. Quem tem crescido em Jesus. Quem está preparado para realmente abençoar. É um perigo você colocar pessoas despreparadas para talvez fazer a obra. Por isso que Jesus acompanhou muito bem esses caras.
o problema. Você colocar pessoas imaturas ou mesmo machucadas, né, em uma posição que vai ter que depois trazer cuidado. E a gente sabe. O que você faz? Tem lá uma mãe que sofreu, sei lá, a sua infância. O pai, a mesma coisa. O que ele vai fazer com o filho dele? Vai reproduzir. Isso é uma coisa mais lógica. E aí fica, né, dando sequência. Mas o que? Deus prepara, Jesus prepara, Ele cura, para que no momento certo nós possamos mostrar o reino. E eu digo isso porque eu, na qualidade daquilo que Deus me chamou, a minha responsabilidade é preparar vocês. Porque na hora que vocês começarem a manifestar o reino, vocês vão ver isso e ter a mesma satisfação que Jesus teve aqui. Porque o que a comida faz? A comida nos satisfaz. Eu não vou entreter as pessoas, ao menos não gente velha. Criança dá um desconto. O pequeno fica lá, cada um tem um chamado. Eu já dei aula para várias idades, mas tu quer me deixar numa situação eu fico desanimado, para dizer o mínimo, é me botar com os pequenininhos lá. E aí eu fico tão feliz quando eu vejo que Deus dá graça para uma pessoa ou outra, eu fico, maravilhado. Porque não é algo que Deus me chamou, beleza? Mas, e o reino bacana é isso, cada um tem um chamado para que a gente possa junto manifestar o reino. Mas, naquilo que Deus te chamou, põe em prática no tempo certo. Porque você vai ter o quê? Satisfação. Naquilo que Deus me chamou para alimentar pessoas, para que estejam em Cristo, andem com Ele, tenham intimidade com Ele. O que você tem que buscar? E aí a pergunta séria, a pergunta de R$1 milhão. Vem buscar algo que venha me dar um sentido para a vida. Isso é natural. O novo na fé vai pensar isso e vai buscar isso. Eu vim buscar uma cura. Agora, se você fica a vida toda buscando coisas para si, você não entende que Jesus já te curou, você começa a buscar outras coisas, que é aquilo que o mundo diz que é valioso. E para os maduros ou para os velhos, eu não prometo luzinha nem holofote, mas eu prometo trabalho, que é o que Jesus fala. Porque quando você estiver vivendo esta palavra, você vai ficar satisfeito. Você vai ter o mesmo olhar que Jesus teve. Ele olhou para aquela mulher e viu aquilo que Deus estava fazendo na vida dela e já olhou lá na frente o que ela ia fazer. Os discípulos chegaram com comida e Jesus estava realizado. E eu sei que se você trabalhar, se você souber quem você é nele, você vai ficar satisfeito. Você vai ficar realizado. E por que a Igreja Graça há tanto tempo tirando o espinho de ovelha gorda? Nem frustrei, tá no meio do caminho. Era que foi essa discussão comigo. Eu frustrei, tá? Tinha um ponto ali do início e agora eu tô no meio da caminhada. E aí foi bem frustrante. Porque daí era entretenimento. E aquilo me incomodava. Mas eu também não sei quanto eu tenho que ir. E aí o que eu faço? Acaba esfriando. Esfria mesmo. É esse o perigo, deixar esse. Continue buscando a palavra, continue clamando a Ele vai ouvir e vai preservar vocês. Ele sabe sobre isso. Mas a gente às vezes fica perdendo um tempão, ou o pastor, ou sei lá quem, para resolver conflito que são gerados por gente que não está fazendo nada, que só está incomodando. Quanto que aquele que é maduro na fé, ele não pensa, a pessoa lá, fulano, não me tratou legal. Claro, quando você é novo na fé, isso vai ser importante.
Só que chega um momento que você está tão focado naquilo que Deus tem para ti, que muitas vezes aquilo que antes te incomodava, que o mundo incomoda, aquilo não faz mais importância. Cara, eu tenho coisa importante para fazer. Eu não posso ficar me atentando com essas picuinhas. A vida segue. Deus me confiou algo. E aí tu vai ver isso se manifestar na tua vida. Mas o que eu posso fazer? Cara, tanta coisa você pode fazer e você não imagina. E eu posso dar testemunhos aqui, não meus, do que eu já tenho visto na vida de vocês. É que nós desprezamos aquilo que Deus nos deu. Eu estava ouvindo o testemunho da Luciana e do Leandro. Eles têm uma história muito complexa, vamos dizer assim. Mas a história deles é marcada por uma restauração do Senhor na vida deles. Glória a Deus. Aí ele me contando o que Deus fez em pouco tempo naquela, podemos chamar o trabalho de vocês, negócio, trufaria, chocolate, coisa de Deus. Tu fica impressionado. Talvez ele se perguntava, mas o que eu poderia fazer? Vou fazer aquilo que eu posso, no que eu entendo que está de... Não estou fazendo nada de errado, estou trabalhando com o meu esforço, com essa inteligência que Deus me deu, vou fazer o meu melhor. E tu vê que o que eles têm feito é abençoado, quem está do lado está sendo abençoado. São conhecidos provavelmente as trufas mais baratas da cidade. As pessoas pegam, vão lá, compram, revendem. Famílias têm se mantido na pandemia porque têm comprado as trufas do Leandro e do Luciano. Glória a Deus. É, não é? Glória a Deus. Ah, tão simples. Ah, mas não é algo tão espiritual? Não é algo tão sobrenatural? Se tu não vê o sobrenatural, meu amigo, tem uma coisa errada. E isso é uma diferença dos meninos e dos homens também. Os discípulos chegaram ali, o que será que ele comeu? Jesus disse, olha, já vejo lá a ceifa, já vejo a folha branca. E os discípulos só viam, onde é que ele comeu? Quando você começa a perceber certas coisas que só um menino, talvez um menino não vai conseguir ver, você entende que está amadurecendo, você começa a olhar para o reino. Aí você fica inquieto com muitas coisas, com o que estão falando, estão dizendo, e muitas vezes deixa de vivenciar o que Deus reservou para a sua vida. Se alimente da palavra do Senhor. Tudo tem seu tempo. Como é que você sabe que tem vivido o tempo certo? Isso é importante salientar. Porque talvez aí você vai ficar se cobrando. Não tenho feito nada. Calma, se você, eu disse, vamos dar os descontos para as pessoas que estão começando na fé. Incluiu o Wanda também. Sabe, pastor, às vezes a gente almeja tanto, às vezes, salvar o mundo, façamos de conta assim, como, essa é meu chamado. Mas às vezes você dentro da tua casa, você já é a diferença dentro da tua casa, entendeu? Então eu acho assim que, às vezes, como você mesmo falou assim, a gente fica esperando por esse sobrenatural, quando a mudança... Principalmente. Não adianta você ir lá na igreja, ser o crente de banco, e de repente você ir lá, tá lá todos os domingos, quando, a obra na tua vida, na tua própria família, tu não fazes, Então, às vezes, como eu falei, a gente espera algo, o que eu tenho que fazer, qual será o meu chamado, algo tão grandioso que eu vá, salvar o mundo, Não, eu acho que se a gente salvar, da nossa própria família, eu vejo agora, com a minha filha em casa, as minhas diferenças de atitude,
a gente tirar o orgulho de lado para aceitar certas coisas, né? Eu penso assim, né, meu Deus, cada vez que eu falo com meu pai, com a minha mãe em Joinville, né, eu também sempre já tento falar, então, tipo assim, isso pra mim já pode ser o meu chamado, de repente, Claro, né, sim. tipo assim, né, alcançar que meu pai e minha mãe, por exemplo, alcancem a salvação através de mim, né, então, tipo, eu acredito que às vezes a gente espera uma coisa grandiosa e às vezes é tão pequeno, mas o pequeno tão grande, né, que pelo menos a gente, na nossa família, a gente já faça, né, a obra de Olha Deus, só, né. Jesus fala, né? Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Tá? Então, o amor é a base de tudo. Agora, eu quero que você tire uma temperatura para saber que estado você está. Porque cada um tem uma fase. Agora, o que você tem reproduzido vai determinar se você é maduro ou não, ou se você está na fase certa ou não. Quem está começando na fé, e todo mundo diz, eu estou no meu primeiro amor, é natural que não saiba tanto e que tenha experiências e cada vez se alegre e se satisfaça em conhecer da palavra, e agora a única coisa que você pode fazer é conhecer. Mas o que você manifesta? Você conhece isso? Isso se satisfaz? Como um bebê, apenas o leite materno satisfaz? E você reproduz o quê? Amor. Você não fica xingando, você não fica reclamando da vida. Como você está mostrando, você está na fase certa. Agora, você é aquele cara que já ouviu um monte, tem lá, se orgulha da carteirinha de crente, já está até toda Carimbada. tá carimbada, tá toda torta, assim, tá bonita, assim, usada. A Bíblia cheira sovaco. O cara tem todo, né, o uniforme de crente. Mas na obra do Senhor você não fez nada. Só que aí você vê, pede para ver os frutos, vê para demonstrar, e só sai rancor, só sai ranço. Você só uma pessoa que reclama da vida, que era talvez para mostrar a vida, acha que sabe tudo. Então, alguma coisa está errada. Você está fazendo errado. Você não está ouvindo e não está praticando essa palavra. E pior, essa pessoa está se enganando. Porque tem todo o aparato, a vestimenta de espiritual, mas na verdade, e foram esses que Jesus mais puxou as orelhas, não passa de um fariseu religioso. Às vezes se esconde através de uma religiosidade, né? Eu acho que tem pessoas que, quem sou eu para julgar, mas tipo assim, né? No meu entendimento, assim, eu acho que às vezes as pessoas se escondem através de uma religiosidade, entendeu? Assim, tipo assim, bem tipo aquela coisa, faço o que eu faço, mas faço o que eu muitas delas, elas se auto-enganam. Sim, com certeza. Que parece, a consciência parece delas... que tá limpa, tá tranquila, né? Mas... Na verdade, prega uma coisa que é uma mentira, né? Ela acha que está enganando as pessoas, mas está enganando a si. Assim. Exatamente. E o perigo dessas pessoas, às vezes, vir a prejudicar aquele pequenininho. Que foi o que ela falou ali. É por isso que Jesus tem um cuidado muito grande com aquele que está começando na fé. Ele só, ai daquele que faz tropeçar o pequenininho. Porque o pequenininho, e nós sabemos, o nenê, ele tem todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver de uma forma saudável. Se alguém cuidar e for negligente, ou não dar o devido cuidado, pode acontecer que esse nenê não venha a se desenvolver como havia sido projetado. Não aconteça isso com você. Tá? Nós vamos hoje fazer... Pastor, só quero fazer uma observação. Observação não, só quero falar uma coisa. Que tu falou, né? Eu era uma pessoa que eu me preocupava muito com o que os outros pensavam, diziam e achavam. E eu vejo assim que essas coisinhas deixaram de ser importantes
importantes para mim, sabe? Nossa, eu sou muito bebê ainda mesmo na fé. Acho que a Simone ainda está muito mais evoluída que eu falo isso. Mas eu tenho visto em mim, assim, sabe? Eu não falo muito, né? Eu sou um pouco tímida, mas eu vejo, assim, que eu evolui muito. E essas coisinhas, essas picuinhas aí que tu disse, tipo, hoje, pra mim, passa, assim, né? A Simone, mais do que a Simone pra dizer isso. Mas eu bem particularidades aqui de vergonha, mas tipo assim, eu vejo isso na Patrícia, assim, eu vejo a transformação dela, né? Porque eu convivo, né? Então eu já conheço há 8 anos e meio, então depois que ela entrou na igreja, eu não vejo através das palavras, né? Porque falar é muito bonito, né? O papel aceita qualquer coisa, né? Mas a gente vê através das atitudes, né? E eu vejo isso assim, sabe? Muito claramente. Porque às vezes as pessoas falam muito lindo, bonito, maravilhoso, aquilo, né? Prega. Eu vejo muitas pessoas pregarem, mas não agem com aquilo que ela prega, ou ele prega, entende? Então, acho eu que eu estou no caminho certo. Sim. Ou pelo menos Prossigamos. caminhando, né? Vamos caminhar. Vamos não, avançar com Jesus. E não pode deixar que nada tipo tire o teu foco, assim, né? Como eu esqueci o nome dela, que eu estava falando agora, que ela estava assim. Tipo assim, né? Que tu estava assim meio desmotivada, foi isso que eu entendi, assim, né? Então, tipo assim, que a gente não se deixe, né? Tipo assim, porque o nosso olhar não tem que ser para os homens mesmo, né? Tem que ser sempre para ele, né? Olhando para ele. Não tem que ser para os outros, mas acaba desviando um pouquinho, né? O bebê ele vai olhar para a mãe. Ele vai olhar para os pais dele e não tem outra referência. É assim. Porque a gente quer se espelhar no pastor, a gente quer se espelhar nas pessoas mais. Mas é o nosso erro, não pode, é lá, é nele, é só nele. Mas isso é muito natural. Quem você trouxe você para Jesus, provavelmente você tem, né, uma grande admiração por essa pessoa, independente do que ela foi. É assim, tá? Porque aquilo foi muito importante para você. Não tem como não ser. Só que chega um momento que os nossos pais deixam de ser nossos super-heróis. Uma vez, o meu pai, né, está aí, o tempo cresceu, e eu fiquei barbudo e quase careca agora, e hoje eu sou o super-herói dos meus bebês. É claro que isso tem um peso muito grande, o que eu faço para eles. Até a Francis diz, né? Eu chamo a atenção dela, às vezes eu sou mais enérgico. Deixa que eu falo, porque tu tem um peso maior. Tá, tudo bem. E de fato tem mesmo. Né? Quando eu dou a bronca, eu sou um cara calmo, mas aí opa, é uma coisa feia. Mas com o tempo ela vai ver, como eu sei, que eu sou um cara que só está aprendendo e tem um monte de problemas, né, e tantas dificuldades como os outros. Mas a criança, ela vê os seus pais como, né, no pedestal. Mas isso faz parte do amadurecimento também. Tá? A gente cada vez mais tirar isso e ver, né, que Deus está movendo todas as coisas, que Ele é nosso Pai e que é a Sua palavra que vai nos sustentar. É muito legal, né? Ter gente, e Deus vai colocar pessoas para você acompanhar, você é um exemplo para alguém, isso é muito bacana. Mas o trabalho é completo quando você consegue fazer com que essas pessoas, e é o que eu tenho feito aqui, olhem para Jesus e menos para o ser humano. Porque isso vai ficar bem. Quem é que pode dizer o dia de amanhã? Aí, daqui a pouco, o sujeito sai na rua com todos os aparatos de proteção que a OMS recomenda e pega lá um vírus mortal. E aí foi. Sei lá, pode ser tanta coisa. A probabilidade de tu morrer no trânsito dizem que é maior. Tu quer dizer o seguinte, quem pode garantir alguma coisa? Hoje eu estou aqui, amanhã não sei. Estava na igreja aqui, que é algumas quadras daqui.
E no meu coração no passado era para permanecer e assim mesmo. Mas eu vejo que Deus é muito diferente. E aí eu penso tudo que eu já passei e as pessoas, e as sementes que eu deixei lá. As pessoas não são minhas. Só semeia. É que ele fala que outros vão entrar no trabalho. Um semeia, outro rega, outro colhe. E a gente se alegra. E a igreja deve ser isso. E eu quero contar com gente no futuro que não fique só assistindo. Jesus preparou homens. Venham, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aquilo que você viveu até então não vai ser desperdiçado. Jesus usa, mas eu quero que vocês trabalhem. Eu quero que vocês usem a identidade que Deus, na sua infinita sabedoria, preparou esse tempo todo. E aí o reino vai avançar. Já comentei aqui o que aconteceria. A obra de Jesus foi para nos salvar do pecado. E isso foi completo na cruz do Calvário. O que aconteceria se um belo dia uma luz brilhante no céu aparecesse, abrisse o céu assim bonitão, descesse um homem cheio de luz e dissesse: eu sou o Filho de Deus, né, e vim para salvar vocês, preparem uma cruz. Aí tá, façam o que tem que ser feito. Aí ele morre e ressuscita. Aí. Salvou? Salvou? Libertou? É? Mas como é que o pessoal vai saber depois como é que faz? Por isso, ele preparou a turminha. Vem cá. Sim. Antes disso, chega aqui. Vou completar a hora. Ó, faz assim, assim, assado. E essa é a caminhada. Esse é o processo do crescimento. Primeiro Jesus faz, né? E o menino só observa. E nós temos que ser essa família. E eu digo família, a família do reino. Hoje nós temos o quê? Muitas igrejas, espectadores. É a geração que se criou na frente da TV. É a geração imediatista. É a geração que quer que venham e sirvam. Só que na verdade Jesus quer que vão lá e vocês sirvam. No tempo certo, evidente, mas vão lá e façam. Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos fazer a ceia. Inclusive, vou recomendar o livro aqui. Tá? Para você que quer se descobrir um pouquinho mais, saber o seu dom. Na realidade, para mim, ele não é uma descoberta, porque os dons muitas vezes já vão sendo manifestos ao longo do tempo e funciona mais como uma confirmação. Tá? Mas então, não tem também. Não tem? Tá. A gente faz um livro e sim, faz uma Esse é muito velho. O que acontece é o seguinte, ó, ele tem tipo uma espécie de questionário que as mulheres aqui, mais jovens, faziam na sua adolescência lá. Eu devo ter feito. Tá? E esse questionário é o seguinte: o pastor Josué Pompeu, que é inclusive primo do nosso ilustre Josué Pompeu, tem o mesmo nome, ele é um cara mais voltado assim na área do ensino e é um pastor lá de Gramado, para quem não conhece ele. Ele fez a compilação, tu vê como são as coisas. Deus é Deus, né? Eu hoje vasculhando lá, olhei o negócio. Esse livro eu tinha lido, sei lá, apareceu ali em cima dessa semana perambulando ali, tá? E aí eu hoje estava vasculhando uma pastinha, olhei aqui, tinha essa pastinha aqui. Um dia lá, no grupo dos pastores da Unimirbã, me chamou a atenção, peguei e salvei no meu computador e deixei lá. E era o questionário do livro. Então por isso eu vou deixar para vocês depois disponibilizar lá no grupo. Você pode fazer. E como eu disse, ele funciona mais como uma confirmação do que qualquer outra coisa. Para mim, a título de curiosidade é bem interessante. Claro, você vai dando peso, gosta mais disso que daquilo outro, deu um número, aí vai dando, depois lá, no final das contas, ver o que é mais evidente. Então, é claro que, eu gosto de pregar, e já prego. Bom, provavelmente você já tem esse dom. Então é meio óbvio. Tá? Mas, a título de conhecimento, é bem bacana.
Tá? Ou mesmo para que talvez alguma coisa que às vezes Deus colocou aí, só que não veio ainda à tona, possa ser manifesto. Amém? Aqui tem vários, tem um tesouro aqui. Né? Eu vejo os movimentos sempre, né, animar você, incentivar, fortalecer para que você possa botar a mão no arado. E a igreja, então, ela não é só feita por um homem só, mas muitas pessoas com seus diversos dons, com suas diversas características, manifestando o reino. Então eu vejo isso. Eu vejo isso quando alguém pergunta por alguém, quando alguém coloca lá, ora por alguém, quando alguém responde lá e fica feliz porque a oração foi respondida, quando alguém sabe que tem esse ministério de intercessão, ora mesmo, quando alguém vai lá e tem cuidado e visita a casa de alguém, quando alguém ora por alguém, e assim vai. É a igreja avançando. Tá certo? Amém? Então depois eu ponho para vocês lá no grupo. E vamos fazer agora, felizmente, vou fazer assim. Da mídia? Agora da mídia. Fazer a ceia. Lembrando que Jesus, até na noite que foi traído, ele toma do pão, ele parte esse pão dizendo: este é o meu corpo, que foi dado por vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem, em memória de mim. Aí, se você pode ir, mãe, por favor, dirigir aí, pessoal, a diácona. Aí não fique constrangido se você já tomou a ceia na semana passada ou mesmo ontem. Eu não tomei. Não, por isso, porque a Bíblia diz, e a igreja fazia isso, ele diz: façam todas as vezes. Tá? Então a igreja primitiva fazia uma refeição mesmo. E lembrava o que Jesus fez. Isso nunca pode sair do nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está falando as palavras da ceia, ele diz: olha, muitos de vocês estão dormindo. Sabe por que estão dormindo? E o pessoal ia lá e embebedava, e realmente era vinho, e eles ficavam chufos. Porque eles não sabiam o que estavam fazendo, só por isso. Vocês estão dormindo. Mas façam isso outras vezes que vocês se reunirem. Quer dizer, o que nós estamos lembrando aqui? Aquilo que Jesus fez. Se você sabe o que Jesus fez por você, a sua vida nunca mais será a mesma. Foi assim que você conheceu Ele. Então, o seu sangue, a sua vida, o pão e o suco representam isso. A vida que Ele entregou para nós e que hoje faz com que você tenha força para continuar. Ah, mas eu tenho muito ainda para melhorar. Pastor, soubesse a minha vida, né? Meu querido, quando você chega perto de Jesus, não importa. E, aliás, essa é uma discussão que nós tínhamos. Quando é que deve tomar a ceia? Não, só para o batizado. Tá. Aí o camarada se batizava e às vezes continuava aprontando. E se perguntava: mas será que o cara compreendeu? Não. Fica aquela dúvida. Mas aí podia tomar ceia. Aí o camarada que sabe o que está fazendo, já conhece o Senhor, ainda falta a decisão pelas águas, claro que falta, é um mandamento do Senhor. Mas ele sabe. E ele está feliz porque Jesus morreu por ele. E ele compreende isso. O que impede ele de participar? Se você tem essa alegria, então você vai se regozijar. Você vai ficar satisfeito. Jesus fala: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quer dizer,
você vai ter aquela satisfação que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque é só Ele que pode dar. A gente faz aqui de uma forma simbólica, a gente rememora aquilo que Ele fez, claro, mas isso mostra que você tem comunhão com Ele. Isso mostra que você entendeu o que Ele fez por você e que foi um sacrifício muito caro. E que hoje você pode começar, ainda que ontem tenha feito algo que não se devia fazer, ou que já faz um tempo que tem coisas que pesam no seu coração. Então hoje é o tempo de você, pelo sangue de Jesus, a palavra diz, se você confessar, todo pecado é purificado. Ele sempre nos atrai. O mundo sempre condena e afasta. Mas Jesus sempre trata, através da sua palavra, como aquela mulher recebeu o Senhor, e depois purificar. Amém? Você pode comer do pão? Você pode também beber do cálice? Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Deus, pelo teu sacrifício redentor. Há muitas coisas que às vezes nos impedem de estar na tua presença, Pai. Há muitas coisas que nos acusam, há muitas coisas que sabemos que devemos melhorar. Há tantas coisas que nós sabemos que devemos crescer. Mas hoje, Senhor, Tu nos dá do pão do céu. Daquele pão que nos revigora, que nos alegra, que nos anima e que nos satisfaz. Que nos dá força para continuar, que nos sustenta. Eu sou grato a Ti, Senhor. Perdão, Jesus, se alguma coisa que falei, que disse, que pensei, mas hoje, Pai, eu quero, Senhor, dar os passos para qual Tu, Senhor, conquistou naquela cruz. Eu quero viver, Senhor, no lugar que Tu reservou para mim. Eu quero, Santo Deus, estar tranquilo, porque a hora chegou, onde eu posso estar na Tua presença, sem acusação. E eu Te agradeço por isso, Pai. Santifica cada coração, porque a Tua palavra nos santifica. Foi que eu
parte desse ministério que se chama Reino de Deus. Isso que Jesus veio fazer aqui. Ele disse: o reino do Senhor, o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem do Evangelho, pura e simplesmente. É quando Jesus está presente, o reino se manifesta. Interessante que nós comentamos como o ser humano, na sua religiosidade, muitas vezes quer construir os templos, quer construir um lugar para Deus, um lugar que Ele quer habitar, o seu coração. Não há nada a fazer, seja o seu coração que Ele usar esse reino. Amém, Jesus. Constrói lá o templo e beleza. Todo mundo feliz e você vive a sua vida. E o tempo da sua vida. Diz a Bíblia que Paulo, nas finanças do seu ministério apostólico, fazia tendas. Você foi chamado a fazer tendas. Figuramente eu digo, o lugar onde Deus habita. Um lugar para a habitação de Deus. Levantar pessoas, tocar pessoas, fazer diferença em pessoas, para que elas possam ser um lugar onde Deus esteja. Amém? Amém. Prazer enorme. Nós estamos aqui 9h30. Feito. Viu, Gurias? Os vídeos eu tô publicando na minha página do YouTube.
Nossa, que sei sempre fazer vigília. Vamos fazer uma vigília. A gente fazia assim, tipo, não estava cansado, mas se unia, não estava